Olá, Delfim em Foco, aqui é Marcelo, agora sim para a entrevista com o vereador Matheus. A entrevista que vai falar sobre os 100 dias de mandato. Entrevista essa que vamos fazer com todos os vereadores. Os convites foram enviados, Matheus foi o primeiro a aceitar, então eu quero agradecer muito a você, Matheus, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Marcelo, te agradeço, Júlio, os parabenizo pela condução do grupo Delfim Moreira em Foco e essa entrevista é uma grande oportunidade para nós, enquanto parlamentares, darmos a devida publicidade do nosso mandato. Então, muito obrigado pela oportunidade, é uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, Matheus. Lembrando a todos vocês que essas entrevistas têm uma pauta única, que todos os vereadores, depois que aceitam essa entrevista, recebem do Delfim em Foco. As perguntas, essas são feitas aqui, sem combinar, na interação, com naturalidade, com o objetivo de trazer a maior transparência possível, ou, como disse o vereador, publicidade ao mandato dele. Então eu queria começar contigo, Matheus, se você me permite ir direto, Sim. que você me falasse um pouco quem é o Matheus. Muito bem, Marcelo. Matheus é um filho de Deus, com a graça de Deus, nascido e criado aqui em Delfim Moreira, de família tradicional na cidade. Matheus é uma pessoa criativa, positiva, otimista e estou aqui para poder contribuir com a nossa querida população. Muito bem, Matheus. Agora estamos falando de política, então como é que isso começou? Teve alguma influência? Como é isso na sua vida? Sim, a política para mim, Marcelo, ela vem já no sangue. Vem de família de políticos aqui da cidade. Meu tio Expedito foi vereador, meu tio Afonsinho foi vereador, ambos do bairro São Bernardo. O Zezão, meu padrinho de crisma, teve vários mandatos, mas a minha maior referência na política é meu pai, Paulo Afonso Ribeiro. Meu pai foi vereador por 3 mandatos, secretário de obras, foi convidado, foi sondado para ser vice-prefeito, mas depois ele não quis mais seguir a carreira política. Pendurou as chuteiras, mas agora estou aqui atuando e seguindo o exemplo do meu pai. Entendi. E com relação à tua vida de estudante, você estudou aqui em Delfim Moreira, estudou em outros lugares? Como é que se desenvolveu isso na tua formação? Sim, até a 4ª série eu estudava no bairro São Bernardo, na Escola Municipal José Venâncio Ribeiro, que infelizmente não existe mais, escola que carrega o nome do meu trisavô. Depois eu fui para a Escola Estadual Marquês de Sapucaí. E nesse período, Marcelo, que com a graça de Deus eu pude dar um primeiro passo na vida pública, por assim dizer. Então ali na Escola Estadual Marquês de Sapucaí, com a minha chapa, nós ganhamos então a presidência do Grêmio Estudantil e fui então presidente deste Grêmio na escola. Um tempo de muito aprendizado, um tempo de muitas realizações naquele momento, naquela realidade educacional do colégio. Foi um tempo muito bom. Então ali foi um primeiro passo, por assim dizer. Então, essa é mais ou menos a época que o homem se aproxima do serviço militar. Sim. Você chegou a servir o Exército? Sim, exatamente. Então, com 18 anos, ingressei no Exército Brasileiro. Fiquei 2 anos como militar da ativa. Nesse período, então, eu estava ainda na Escola Estadual Marquês de Sapucaí. Finalizei os meus estudos na Escola Estadual Barão do Rio Branco, em Itajubá. Dali, então, segui para a faculdade. Fez a faculdade onde? Sim, eu me formei em comunicação social, com habilitação em rádio e televisão, pela Faculdade Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista. Foi um tempo de muitas alegrias, de muito aprendizado, de muito crescimento também, espiritual, evidentemente. Foi um tempo que eu carrego com grande alegria comigo. Essas duas próximas perguntas, Matheus, elas são complexas para responder, mas eu vou pedir a você que faça um desafio. Te proponho um desafio, que você tente nos responder da maneira mais objetiva. Elas são subjetivas, sim. Mas que você nos ajude a trazer com o máximo de objetividade aquilo que é você, de forma muito transparente. Perfeito. A primeira pergunta é, qual é a sua motivação para a vida? A minha motivação é servir a Deus. De fato, me esforçar para viver aquilo que nosso Senhor me pede. E eu acredito, Marcelo, que nós não fomos criados por um acaso. Todo mundo que foi criado, nosso Senhor, Ele cria e dá uma missão, evidentemente. Então, a minha motivação é fazer a vontade de Deus, seja o que for, seja quando for, seja o que for, quero fazer a vontade de Deus. Entendi, Matheus. E a outra questão é, na tua vida, como é isso? Religião e política. As duas coisas, elas se misturam muito bem, né? Fé e política, a fé e a razão.
Então, evidentemente, eu trago, né, todo o ensinamento do Evangelho. Tantos santos na igreja foram políticos, evidentemente. O meu grande santo padroeiro, assim, que eu me espelho muito, é São Nicolau de Flip, que é o padroeiro da Suíça, que foi vereador, deputado, juiz, pai de, se não me engano, 10 filhos. Então, assim, as duas coisas, elas se misturam com toda certeza e tem sido um tempo agora de grande aprendizado e de muita alegria. Ok, Matheus. Então, encerrando essa primeira parte para a gente conhecer um pouco da pessoa, vamos passar para a segunda parte. Vamos olhar definitivamente para os 100 dias de mandato. Vamos lá. Matheus, primeira pergunta dos 100 dias. Como é a sua avaliação destes 100 primeiros dias, por favor? Olha, Marcelo, eu vejo como um tempo de muito aprendizado, um tempo de muito aprendizado, de superação também no sentido de não ser apenas um vereador de sessão de segunda-feira, mas de estar atuante, de estar buscando, de estar estudando, de estar junto com a população. Então tem sido um tempo de grande aprendizado, um tempo que eu pude me debruçar muito na questão também de estudar o regimento interno, a lei orgânica municipal, me atualizar sobre a Constituição. Enfim, tem sido uma grande escola. E nesse tempo também eu ressalto, posso perceber um amadurecimento político já também. Porque Entendi. uma coisa é você ver de fora, outra coisa é você estar ali dentro de fato e ter a caneta na mão e ter a oportunidade então de poder trabalhar e legislar. Tá, nós vamos falar sobre isso em breve, sobre Sim. algumas moções e legislação também. Sim. Você falou agora aqui de estar além da segunda-feira, porque a segunda-feira são as sessões ordinárias da Câmara. Exato. Você pode ser encontrado outros dias na Câmara? Sim, sim. Toda quinta-feira, das 13 horas às 16 horas, eu estou na Câmara Municipal para receber, para poder atender as pessoas que lá me procuram. Só não estarei em questão de saúde ou questão de missão oficial ou alguma questão nesse sentido. Mas então nas quintas-feiras estou lá e por mais que o cidadão não vá, mas ele está ali no WhatsApp o tempo todo. Né, demandas e ligações, então é um tempo que eu aproveito para... A isto vou. Sim. A isto vou. Minha segunda questão com você, na pauta que tínhamos enviado, é sobre o fluxo de demandas da população e a tua relação com o Poder Executivo. Por que eu faço essa pergunta? Porque o Poder Executivo é aquele que realiza as demandas da população e cabe ao Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. É assim que funciona. Agora, então, como população, eu te demando. E você precisa enviar ou um requerimento ou um outro instrumento. Uma indicação, né? Requerimento ou indicação à prefeitura. Como está isso? A população está demandando muito. Como é lidar com essas demandas? Você me disse agora que está circulando nos bairros, é isso mesmo? Sim, sim. Então, como é que é isso? Conta pra gente. Muito bem. Um primeiro ponto que é muito importante, que a população precisa entender, é que o vereador ele não é um funcionário do prefeito. A gente tem que entender que uma coisa é a Prefeitura Municipal, outra coisa é a Câmara Municipal. Então o vereador ele não é um funcionário do prefeito, o vereador é um funcionário do povo. Então se o povo me procura e eu não levo essas demandas para frente, eu estou traindo o meu eleitor, estou traindo as pessoas que confiaram em mim. E agora, enquanto vereador, é claro, eu não sou vereador só de quem votou em mim, eu sou vereador de todo o município. Então a minha relação com o Poder Executivo é uma relação profissional. Sou um vereador da base aliada, né? Gosto do prefeito Edilberto, tem feito um bom trabalho, né? Muitas coisas em Delfim Moreira estão acontecendo graças a esse mandato, mas sou um vereador independente, né? Tenho as minhas opiniões, tenho as minhas convicções e sempre estarei do lado da população, estarei sempre do lado do povo, porque esse é o objetivo, fiscalizar, legislar e representar o povo de Delfim Moreira. O que é muito diferente, né, Matheus, de achar que política tem que ser feita através de brigas e discussões. Sim. É claro que os embates existem, mas eles precisam ser organizados no sentido de atender a população. Sim. Muito obrigado por ter respondido. Agora, recentemente, estamos acompanhando, está acontecendo no Brasil inteiro, uma moção de apoio ao PL 1904 de 2024 e também ao PDL, se não me engano, PDL 03 de 2025, Sim. Nas câmaras municipais. Esse PDL, que é uma moção de apoio, são as moções de apoio nas câmaras,
faz parte de um movimento nacional. Eu queria que você me falasse sobre ele, mas antes de mais nada, é importante então frisar que esse PDL e esse PDL e o PL limitam algumas ações recentes do CONANDA. Mas vou deixar isso para o Matheus explicar melhor. Matheus, de uma forma sucinta, com olhos no nosso município. Sim. Eu não quero cercear a sua palavra de modo algum. Mas por que fazer uma moção ao PL 1904 de 2024 e o que ele significa, como é o impacto no Brasil e principalmente na nossa cidade? Perfeitamente, muito bem. A gente sabe que infelizmente, né, o mundo está às avessas, né? Então a gente vê cada vez mais uma sede de sangue inocente. Então isso não é novidade para ninguém, mas a gente sabe que o PT, o PSOL, o PCdoB, diversos partidos de esquerda querem aprovar o aborto no Brasil a todo custo, né? A gente sabe muito bem, embora não tão noticiado, mas o Lula defende essa prática em 2012. Queria muito poder promover isso. É claro, mais uma vez, que a mídia não divulga tanto isso, porque a gente sabe, evidentemente, que rola muito dinheiro, né? Os patrocínios aí bilionários, né? Tanta grana, digo milionários, tanto dinheiro. Então, nesse caso, até então, o aborto não foi aprovado no Brasil, graças a Deus, devido ao movimento pró-vida. Católicos, evangélicos, pessoas de boa fé, que se juntam e trabalham para, então, impedir o avanço desta sede de sangue inocente. Então vejam só, tem duas questões agora no Brasil, né, que estão aí nos assombrando. A primeira é a questão chamada assistolia fetal. O que é a assistolia fetal de forma muito objetiva? Nada mais é que uma injeção de cloreto de potássio que atravessa o útero da mulher, vai até o coraçãozinho do bebê. Então é injetado o cloreto de potássio, né, sem anestesia, sem, enfim, é uma questão abominável, evidentemente, e esse bebê ele vai ter uma parada cardíaca e vai morrer praticamente imediatamente. Depois, né, ainda vai ter que retirar esse cadáver agora, infelizmente, né, esse bebê já morto, ele vai ter que nascer de qualquer jeito, né? Então, parto terá que ser feito. Vai ter que ser feito, exatamente. Então essa é a primeira questão. A segunda é através do CONANDA. Agora, aplicando na realidade de Delfim Moreira, o que é isso? Vejam só. Digamos que você, pai e mãe, você tem uma filha de 14 anos e, independentemente das circunstâncias, ela agora quer praticar o aborto. Só que a criança, o bebê está ali com 8 meses, por exemplo. Então ela vai poder procurar o conselho tutelar, né? Vai ter que ser levada ao serviço de aborto, vai abortar, vai matar a criança, agora, sem o consentimento dos pais. Ou seja, uma moça de 14 anos de menor vai poder abortar, vai poder matar o seu filho, né, sem o consentimento dos pais. Sem os pais, sem os responsáveis poder dizer alguma coisa. E como a gente vê a justiça no Brasil, evidentemente, de repente, Deus ajude que isso não seja aprovado, mas de repente se for, aí um pai ou uma mãe que se levantar ainda vai ser preso ainda por querer impedir esse crime. E essa moção de apoio ao PL é para combater essas duas coisas que você está falando? Com toda certeza. É toda uma movimentação política. As câmaras municipais de todo o Brasil estão se levantando, né? O movimento pró-vida, evangélicos, católicos estão procurando os vereadores. Então nós estamos votando essas moções e enviando ao Congresso Nacional, ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e ao Hugo Mota, presidente da Câmara Municipal, para dizer: nós somos a favor da vida. E com grande alegria nós conseguimos aprovar essa moção em Delfim Moreira, com 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Delfim Moreira foi a primeira cidade da nossa região a aprovar essa moção e até agora recentemente, se não me engano, está tramitando em Itajubá, em diversas outras cidades. Ou seja, é uma questão que impacta diretamente na vida do município local. Né? Algo que vai ser discutido em Brasília, mas que tem um grande impacto. Então o objetivo dessa moção é frear essa sede de sangue inocente. Quiseram polarizar, quiseram fazer bagunça em rede social, disso, aquilo, não é o caso. O caso é defender a vida daqueles que não podem se defender, ser a voz, e sempre estarei aqui à disposição para poder defender principalmente os pobres, os marginalizados e aqueles que não podem se defender, que são as crianças, os bebezinhos que estão sendo gerados. Está muito claro, eu acho que ficou claro para todo mundo. Eu só quero lembrar também que
que o Matheus descreveu, até título de informação, alguns de nós já sabem, a assistolia fetal ela não é permitida na prática com animais. Exato. Muito embora essas leis tragam a permissão para os humanos. Matheus, então foi aprovada, você me disse, com 7 votos contra 1. Exatamente. Houve um vereador que não apoiou essa medida de proteção à vida, Sim. é isso? Sim. Ok. E a sua relação? Então eu quero, é um assunto difícil esse, né? Mas vamos então olhar para o cenário estadual, o cenário federal, com vistas ao município. Sim. Por favor. Você tem uma relação muito boa com vereadores, com deputados federais, estaduais e senadores do seu partido. Sim. E que representam Minas Gerais. Queria que você me falasse um pouco de como é essa relação. Foi noticiado, né, por você mesmo em suas redes sociais, a conquista de uma ambulância 4x4. Sim. Eu queria, fica à vontade, Matheus. Sim. Eu quero, inclusive, entender isso, como é que é. Parece que você conseguiu um valor também em emendas parlamentares, a que se destina, para que todos soubessem aqui no município. E, bom, você tem mais alguma novidade aí, porque você foi para Brasília, né? Sim. Então conta pra gente, como é que é essa relação? E, por favor, o que tá vindo pra gente? Vem mesmo a ambulância? Vem, com a graça de Deus vem, com a graça de Deus. Bom, então, aqui em Delfim Moreira eu represento, sou base eleitoral do deputado federal Júnior Amaral, do deputado estadual Cristiano Caporeso e do senador Cleitinho. Então, são os 3 parlamentares que eu os represento aqui em Delfim Moreira. Inclusive, na minha campanha, tive um grande apoio por parte deles. E não foi uma questão construída agora, é uma parceria desde 2021. Então, desde 2021, até mesmo sem ser candidato, sem ter pretensões antigas, a gente sempre teve esse diálogo. Já chegaram para Delfim Moreira muitos recursos, né, muitos recursos. Posso destacar recursos para a saúde, viatura para a polícia militar, as corridas que tiveram, corrida de bike, a corrida de 5 km, tudo foi emenda parlamentar e tem outras coisas também para chegar. Então é uma relação de amizade também, porque além do ambiente político, por exemplo, quando eu vou a Brasília, eu me hospedo juntamente ali com o deputado federal Júnior Amaral, então a gente construiu uma grande amizade também, evidentemente. E é com grande alegria que eu até quero dar uma notícia em primeira mão para vocês que nos estão assistindo aqui no Delfim Moreira em Foco. Muito obrigado. Vamos então a um furo de reportagem do Delfim em Foco. Exatamente. Vai lá, então, Matheus. Mais uma emenda que eu consegui para a cidade, através do gabinete do deputado estadual Cristiano Caporeso, um valor de R$180 mil que será aplicado na nossa saúde municipal. Então vejam só nesses 3 meses de mandato, através do gabinete do deputado estadual Cristiano Caporeso, já conseguimos R$344.515 que vai ser destinado à compra da ambulância 4x4 para poder acabar de vez com essa dificuldade de ambulância não conseguir pegar a pessoa que tá necessitando, sobretudo na zona rural. E é a ambulância, não é o dinheiro. É a ambulância. Ou seja, o bem vem. Nesse caso em questão, é para a compra da ambulância, mas esse recurso cai na conta da prefeitura e depois a prefeitura então faz todo o processo para fazer a compra da ambulância, desse equipamento. Tá. Então, além da ambulância, esse valor de R$344 mil, veio R$100 mil de transferência especial, que vai ser aplicado em algumas áreas, mais esses 180 mil para a saúde. Ou seja, em 3 meses de mandato, com parceria com o deputado estadual Cristiano Caporeso, já consegui captar para Delfim Moreira o valor de R$624.515 para o nosso querido município. Considero um valor expressivo, né, ainda mais para uma cidade de 8 mil habitantes. Então, realmente é a divina providência abrindo portas. E detalhe, ainda vai vir a emenda do deputado Júnior Amaral e futuramente também do senador Cleitinho. Você postou nas redes sociais que teve com o assessor do Cleitinho para as emendas, né? Bom, então, a pergunta que não quer calar. Importante, sem dúvida, esses recursos. Como é a atuação desse parlamentar? Eu quero contextualizar um pouco mais, porque a tua atuação é clara para nós. Você vai até lá, ou com os recursos do município, ou com recursos próprios, como nós soubemos e anunciamos aqui que você foi a Brasília com seus próprios recursos. Sim. A Belo Horizonte, o município foi responsável por isso. Mas
o deputado ou o senador envia o recurso. E quem é esse deputado, esse vereador lá? Aliás, esse senador lá? Como ele se comporta? Porque a gente sabe que as políticas nacionais impactam no nosso município. E às vezes a conduta não é condizente. O dinheiro é importante para nós agradecemos. Mas é isso que eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Que a gente precisa, mas a gente aceita tudo? Como é isso? Vejamos, né? Essas emendas parlamentares, através do governo federal, do governo estadual, é recurso público, é dinheiro público. A diferença é que o deputado tem lá, vamos supor, 16 milhões. Para onde vai? Aí é o nosso trabalho. Aí entra o meu trabalho de vereador, de capitalizar, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, essas são as prioridades, essa é a grande questão. Agora, uma coisa muito importante, até ano que vem vai ter eleição, de fato a gente tem que começar a ver também como é a atuação desse parlamentar lá em Brasília. Por exemplo, digamos que eu seja um prefeito da cidade. Isso. Digamos que eu seja um prefeito da cidade, sou do PL, Partido Liberal, mas digamos que um deputado do PT envia um recurso. Certo. É óbvio que eu vou aceitar, vou agradecer, opa, legal, perfeito, ótimo, acabou. Só que, agora, falando de mim, enquanto conservador, enquanto católico, eu não posso também só ir pelo recurso enviado para a cidade. É preciso ver como que esse deputado vota em Brasília. Então, eu acompanho o deputado federal Gina Amaral, o deputado estadual Cristiano Caporeso, que é um fortíssimo nome ao Senado, aqui para o estado de Minas Gerais, e o senador Cleitinho, um fortíssimo nome para o governo do estado. Então, são deputados e o senador conservadores, né, católicos, com exceção do Gina Amaral, que é evangélico, e o Cleitinho, se eu não me engano, também mas o Caporeso é católico. Ou seja, são pessoas que vivem a sua fé, trazendo os valores evangélicos para a política e defendendo a população. Né? Defendendo aquilo que eu disse lá no começo da entrevista, os valores da civilização ocidental. Então, por exemplo, você que vai votar ano que vem, é claro, o deputado mandou dinheiro para a cidade, legal, é o nosso recurso que está vindo através da atuação de determinado vereador ou prefeito, mas e aí? Como é que ele vota lá em Brasília? Porque às vezes a pessoa é contra imposto ou contra o aumento de gastos, mas o deputado está lá, votando, está ferrando a gente. O cara manda um veículo para a cidade, mas lá em Brasília ele está ferrando a gente. Tá. Ferrando literalmente. Então a gente tem que estar atento a isso. Tá, então esse é um importante alerta, né? Nós todos eleitores precisamos conhecer muito bem cada um dos candidatos, inclusive essas entrevistas têm essa finalidade. Até aproveita a oportunidade, cobra-se muito o vereador ou prefeito, evidentemente, né? Nós estamos na realidade local. Mas os deputados e os senadores, o governo, a presidência, mas é claro que os deputados estão mais próximos, também precisam ser cobrados. Então, se você votou em algum deputado, ele está votando algo contra que você não acredita, ou algo que não condiz ali com o que ele defendeu, com o que ele falou na campanha, porque na campanha é cheio disso, né? Principalmente o Centrão. Vai fazer tal coisa, depois que ganha, já se fecha tudo. Bom, mas para a gente não enveredar na questão das eleições, que é um pouco cedo, mas sabemos que temos que estar atentos. Sim. Àqueles que votamos. Então, eu tenho uma última questão da nossa pauta, depois eu vou lhe dar a palavra de uma forma mais livre. Queria que você olhasse agora para o município de Delfim Moreira. Eu vou fazer a pergunta lentamente para o Matheus ir pensando e responder para a gente. E aí, logo depois da tua resposta, eu vou deixar você, então, à vontade para, nesta resposta, já fazer a tua reflexão final. Ok. Tá bom? Ok. Na sua visão, Matheus, no tocante à educação, no tocante à saúde, à segurança e ao turismo em Delfim Moreira. É uma reflexão, Matheus. Não é uma campanha. Baseado nesses 100 dias e na sua visão com relação a esses temas. Eu posso repetir para você. Sim. A sua visão em relação e no tocante à educação, saúde, segurança e turismo. O que você vê? Por favor. Perfeitamente. De forma mais breve, até encaminhando já para o final, em relação à educação, é de fato primarizar o ensino de qualidade para as nossas crianças, né? Enquanto vereador, eu quero poder estar atuando para ver o que está sendo ensinado em sala de aula, quais os conteúdos estão sendo ministrados ali para esses alunos. Também uma recorrente
capacitação dos profissionais de educação, né? E de fato, gostaria também, Marcelo, e vou atuar nessa questão, porque eu sou fruto também de uma boa educação de Delfim Moreira. Então tem alguns temas, como por exemplo, a imigração italiana que Delfim Moreira recebeu e tantas outras coisas que ainda não foi estudado e que são temas que eu considero fundamentais para a gente saber quem nós somos, para a gente se identificar e, evidentemente, para depois a gente poder seguir em frente. E aqui no Brasil é muito interessante, às vezes a gente vê alguns governadores, principalmente no estado do Rio, não, porque eu investi 100 milhões em educação. Aí você vai ver o que foi feito. O cara construiu prédio. Prédio. Sendo que tem países africanos que a educação é superior à do Brasil. E as crianças estudam ali debaixo de árvore. Então, e aí? É prédio, ar-condicionado? Então, acho que a grande sacada que eu quero poder atuar enquanto parlamentar, na minha vida futura enquanto político, é de fato priorizar a pessoa em si. Um ensino de qualidade, né? Que condiz com a nossa realidade. Não só também priorizar a questão do mercado de trabalho, mas também a pessoa, né? Por exemplo, você chega numa criança e pergunta para ela: o que você quer ser quando crescer? Ah, quero ser astronauta, jogador de futebol, quero ser deputado. Raramente a gente escuta: eu quero ser uma pessoa honesta, quero ser uma pessoa boa, quero ter caráter, enfim. Então eu quero poder atuar nessa questão. Educação de qualidade, primarizando o ensino dos alunos, capacitação aos profissionais de educação para que esses professores possam cada vez mais, né, serem valorizados para poder cuidar desses alunos, evidentemente. Em relação à saúde, de fato, priorizar os atendimentos, aumentar o número de atendimentos é uma necessidade que a gente tem lutado na Câmara Municipal. Por exemplo, você pega no bairro da Barreira, né? Em outros bairros também, mas eu quero citar a Barreira, que é um bairro de, se eu não me engano, aproximadamente 800 habitantes, onde o médico vai uma vez por semana e só pode atender 10 por semana, né? Então a gente tem que abrir mais esse leque, então, para que a nossa população possa ter um acesso à saúde de qualidade e uma saúde mais humanizada também. Eu defendo muito essa questão da humanização, né? Então, profissionais que possam ser mais simpáticos, poder de fato olhar para o todo também, porque às vezes a pessoa está com alguma enfermidade, mas e a realidade? Aí entra também a questão social, né? Então a pessoa está com um determinado problema, mas o que provocou isso? Tem todo o contexto que também precisa ser olhado, precisa ser analisado, ou seja, então a saúde também deve sempre ser uma prioridade, lutarei pela saúde, prova disso também já são essas emendas para poder melhorar o atendimento na nossa cidade. Em relação à segurança, eu tenho um forte compromisso com a segurança em Delfim Moreira, até porque nós estamos na divisa de estados. Certo. Muitos bandidos, PCC, Comando Vermelho e tudo mais, aqui no Vale do Paraíba, próximo, né? É só subir a serra, 30 minutos estão aqui. Então, assim... Você trouxe uma parte da emenda do Caporeiro, está dedicada à Polícia Militar? Sim, cerca de 30 mil para o aquartelamento, para poder promover algumas melhorias, mas eu consegui também, através do Caporejo, 2 motos para a Polícia Militar, que vai dar mais agilidade, né, agilidade para que a polícia possa atender às ocorrências e principalmente trabalhar na preservação das vidas, e também uma viatura Duster 0km, que foi uma emenda do deputado federal Gina Amaral. E é claro também poder valorizar a pessoa do policial militar, que precisa também dessa valorização, desse reconhecimento por parte da sociedade. Gosto muito desse lema da Polícia Militar, né? Nossa profissão, sua vida. Então a segurança também sempre será uma prioridade. E em relação ao turismo, isso, vamos lá. Defendo então um turismo sustentável, um turismo ecológico, criativo, um turismo que possa de fato abraçar a nossa geografia, a nossa localização, preservando o nosso meio ambiente, e defendo que todo esse pilar deve ser defendido, deve ser sustentado com o poder público municipal, tomando as suas devidas iniciativas, população local colaborando e também a iniciativa privada. E defendo acima de tudo, Marcelo, Júlio, você que me acompanha, um turismo que traga benefícios primeiramente para o delfinense. A gente não quer que daqui a pouco essa cidade, a gente nem tem tanta estrutura ainda. Delfim Moreira tem muitas riquezas naturais. É uma pérola que agora precisa pouco a pouco ser lapidada com muita responsabilidade, né, com muito afeto, com muito apreço a Delfim Moreira. Por isso também, Marcelo, já finalizando, eu priorizo essa questão do plano diretor. A gente tem que pôr ordem no município. O que pode, o que não pode, determinar aquilo que precisa ser feito.
Então, de forma bem resumida, esses são esses pontos que eu trago aqui para vocês. Bom, eu antes de terminar quero mais uma vez agradecer muitíssimo essa nossa conversa, esse papo no Delfim em Foco. Agradecer a todos vocês que assistiram aqui até o final. Por favor, comentem. Aos vereadores que ainda não responderam ao nosso chamado, por favor, aceitem o nosso chamado. Será desta maneira que faremos a entrevista com cada um de vocês e sejam muito bem-vindos. Matheus, obrigado. Eu que agradeço, foi uma grande alegria. Meu mandato está à disposição do Delfim Foco, está à sua disposição, você que está assistindo. Sou um vereador acessível, sempre nas quintas-feiras estou na Câmara Municipal, mas se você me vier na igreja também, no mercado, vou estar sempre à disposição. Tenho rodado muitos bairros para poder ouvir as demandas da população, então contem comigo para poder lutar, defender os ideais de Delfim Moreira e fazer um grande trabalho e aquilo que eu dizia em campanha, para que cada vez mais façamos de Delfim Moreira um lugar cada vez melhor para se viver, para se estar, para poder criar os nossos filhos. Que Deus abençoe a todos vocês e sigo à disposição de toda a população. Muito obrigado, Marcelo e Júlio. Obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima entrevista do Delfim em Foco.